Pode falar, Rayane. Bom dia. Bom dia. E professora, no meu caso, a quem eu devo procurar? Porque, no caso, eu passo 20 dias dentro de uma reserva indígena trabalhando e passo 10 dias em casa. E na aldeia onde eu trabalho, não tem internet ainda. Tu vais ter que, por exemplo, não é? Antes de ir para a aldeia, baixar tudo quanto é de texto que tiver disponível na plataforma e fazer as atividades, não é? E aí é justificar com o tutor, não é? Que aí ele vai fazer essa ponte entre o professor ou entre a coordenação, né? Para justificar a entrega. Porque aí o que é que pode acontecer, não é? Pode acontecer que você vai entregar atrasado uma atividade, então você pode fazer de segunda chamada, entendeu? Como você passa 10 dias aqui, é uma coisa que cada tema vai ter que fazer individualmente, essa contagem, não é? De acordo com o cronograma, o que é que vai perder, o que é que vai fazer para entregar depois, ou o que é que vai fazer de segunda chamada, essas coisas assim. Entendeu? Ok. Alguém mais levantou a mão e baixou? Parece que eu vi. Olha só, então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver. Tá aqui. Olha, então, como eu já falei, né? Prática antecipada de docência faz parte do eixo de estágios, não é? Onde a gente procura desde o início do curso. O que foi, gente? Tudo bem? Professora, já chegamos a 101. Ah, foi mesmo! Se Eu chegou até assim, coloquei agora aqui no chat, parece que liberaram, então. né? Virou a insistência da pessoa. Coloca lá no grupo que está liberado mais numerinho. É porque, às vezes, quando tem um quantitativo de pessoas alto, às vezes pode ser isso também, né? Que esteja bloqueando, não sei, a permissão de todos de uma vez, de uma única vez. Ah, entendi. Ai, que legal. Pronto, estou mais tranquila agora. Enfim, não é? Esse material aqui já está lá na plataforma, tá bom? É consenso entre os educadores que a educação pode ocorrer em todos os espaços frequentados por um indivíduo. Portanto, não se limita à escola, não é? É importante dizer isso porque, às vezes, o professor tem uma noção como se o aluno não soubesse nada, que tudo que o aluno aprende, ele aprende na escola. Só que nós aprendemos onde nós estamos, né? Nós aprendemos agora, então, pela internet. A internet, muitas vezes, é o primeiro lugar onde a gente procura as dúvidas e tudo, né? É na internet. Então, a gente aprende na escola, mas também aprende na igreja, aprende na família, enfim, em vários espaços, não apenas no espaço formal que é a escola. Assim, diversos espaços extraescolares podem se tornar espaços com grande potencial para educar, aprender, ensinar, formar, transformar pessoas, contribuindo significativamente para a formação cidadã.
São locais como museus, planetários, praças, bosques, ou seja, são os chamados espaços não formais de ensino. Então, o que é esse espaço não formais de ensino? Para eu dizer o que é espaço não formal, eu tenho que pensar o que é o formal. O espaço formal de ensino é a escola e universidade. É aquele lugar onde você vai com a intenção de aprender, de educar mesmo. Você vai receber o certificado, um diploma, né? Assim, você vai passar de uma série para outra. Né? Esse é o sistema formal de ensino, né? De seriação como nós temos. Os outros espaços fora da escola são todos espaços não formais. Tudo aquilo que não está na escola, não é? São espaços não formais. Neste tema, vamos estudar o que são os espaços não formais de educação, como podem contribuir com a educação, seja na educação básica, de modo geral, ou nos anos iniciais. Tá? Então, a nossa ideia é trabalhar esses espaços, né? Reconhecer esses espaços como tendo eles potenciais para o professor dar uma aula, o professor levar os alunos, enfim. Tá? Este tema é constituído por assuntos flexíveis. Por que flexíveis? Porque vai depender... Olha, tem gente entrando, né? Pedindo para entrar. Gente, pediu para entrar antes de eu coisar, não deu outro. Enfim. Perdi. Sim. Por que flexíveis? Porque nós, né, cada um aqui mora em lugares diferentes, tem espaços não formais diferentes, então vai depender desses espaços, tá? Contudo, projeta-se discutir aspectos do espaço investigado e o ensino de ciência, matemática e linguagem, tais como característica e dinâmica do espaço, propósitos formativos, protagonismo, metodologias e resultados dos processos de ensino e aprendizagem. Não é? Então, esse semestre a gente espera, não é? Que a gente tenha um semestre bastante atípico, né? De visita aos espaços, de visita não com o olhar do turista, mas com o olhar do investigador, não é? Olha, está dizendo assim, mais de 96 pessoas querendo entrar. Como é que faz isso, gente? Mas não... Aqui, para mim, só apareceu uma pessoa solicitando. Eu acabei de permitir agora. Pois é, aqui está aparecendo 95. Só que quando não dá para liberar, sabe? Só diz assim, mais de 95 pessoas. Ah, não, é que está na sala, certo. Foi sair, hein? Agora está 100. Não era 101, agora está 100. Sim, então, não tem jeito. Oi? Luísa, teu áudio está aberto. Então, objetivos. Qual é o nosso objetivo aqui? É compreender de que forma os espaços não formais de educação podem ser aliados ao ensino formal para o atendimento dos alunos, atendimento dos assuntos escolares. Os específicos, possibilitar a identificação de espaços fora do ambiente escolar que tenham potencial para ser desenvolvida a atividade de ensino. Identificar as características dos espaços não formais e conhecer as estratégias necessárias para organizar uma atividade em espaços não formais. O que acontece? Só levar o aluno para o espaço não formal não garante que a aula seja não formal. Entendeu? Então, não basta só levar o aluno. Por exemplo,
professor do terceiro ano pega os alunos lá em fila indiana, vamos para a beira do rio, uma aula na beira do rio. E aí o aluno vai, né? Filinha, senta todo mundo lá na beira do rio. Chegando lá, o professor diz: abra o seu livro na página 134. Bom, ele está dando uma aula formal, inclusive bem tradicional, num espaço não formal. Né? Então, não basta só conhecer esses espaços, a gente precisa saber como utilizar de uma forma que faça sentido para a vida do aluno. Porque tem uma coisa muito importante, que é o seguinte: seja lá qual for a estratégia metodológica que você use, né, quer seja visita a espaço não formal, experimentação, deixa eu ver, contação de história, seja lá a estratégia que você use com o seu aluno, ele só vai fazer sentido se o aluno aprender alguma coisa a partir dessa estratégia. Né? Se você for ensinar um corpo de conhecimento específico. Porque, se não for assim, uma aula de espaço não formal, por exemplo, pode se caracterizar como sendo um passeio, nesse sentido, assim. Não é? Aí não cabe. Não cabe. Aí vem... Só que para você ensinar em um espaço não formal, você tem que se preparar para isso também. Não é? A gente tem que... Durante o semestre, a gente vai fazer toda essa preparação. Nossa ideia é essa. Tá, então. O conteúdo programático eu dividi em 3 unidades. Uma unidade vai falar sobre os espaços não formais de educação e suas características. É onde você vai saber o que são esses espaços, o que caracteriza, enfim, essa parte mais conceitual. Depois, você vai ter uma etapa de reconhecimento dos espaços não formais da sua cidade, onde você vai... Pode falar, Messias. Messias levantou a mão. Não, apertei sem querer, perdão. Ah, tá. Enfim, sim, na unidade 2, né? Então, na unidade 2, vocês vão ter a oportunidade de visitar os espaços não formais. Às vezes, uma vez eu dando aula numa turma de professores, né? Formação continuada de professores aí no Marajó. Aí eu falando de espaços não formais e tudo, perguntando, né? Vocês já levaram seus alunos e tudo. Aí uma professora disse assim: não, muito ruim para levar para Belém, tem que pegar barco, tem mãe que não deixa e não sei o quê. Eu disse: mas como assim? Mas não precisa... Você pode, né, sim, levar o aluno para outra cidade, tudo, visitar, né? Até para a Disney, se você quiser, né? E os pais tiverem dinheiro. Mas na sua cidade mesmo você pode levar para o espaço não formal. Não, professora, aqui não dá, não. Aqui não dá, porque aqui não tem nada. Porque a cidade é pequena, tudo ele já conhece, que não tem nada. Aí eu disse assim: realmente, eu acho que você tem razão. Aqui não tem nada, não, só a floresta amazônica. Não é? Aí todo mundo riu. Por quê? Porque tem tudo, gente. Olha, você pode ter ido 1000 vezes em um lugar, numa feira, por exemplo. Né? Você pode todo dia ir para a feira, mas você vai com o olhar do consumidor. Não é? Você vai... Você vai tentando comprar alguma coisa, né? Ou então como turista. Nessa atividade, você não vai nem como espectador também, igual como você foi quando era aluno que a tua professora levou. Não, não. Você já vai com outro olhar, o olhar de professor, o olhar de investigador. Então, você já vai ver outras coisas da mesma
do mesmo lugar, você já vai ver outras coisas, você já vai ter interesses diferentes, que agora você não vai para comprar banana, você vai para buscar o que aquele lugar tem de potencial educativo. O que eu posso ensinar para os meus alunos ali naquele lugar? Não é? Eu costumo dizer que você tem que trocar o óculos para você ver as coisas com um olhar de investigador. E às vezes, sabe, a gente passa todo dia no mesmo lugar, todo dia, né, no mesmo lugar, aí acontece aquilo que a gente chama de retinas fatigadas, né? A retina já estão cansadas de ver o mesmo lugar, e aí você já não enxerga mais aquilo na sua totalidade, não é? E aí, quando você vai com essa intenção de dar aula, de ser um pesquisador daquele lugar, a visão é totalmente diferente. Você vai ver coisas que você nunca tinha visto antes. Não é? E o mesmo lugar também, por isso que é importante o planejamento, porque você vai levar o aluno para um lugar, você não necessariamente você vai explorar tudo daquele lugar, porque às vezes com uma visita só não é possível. Não é? Mas é essencial que você antes conheça, antes vá naquele lugar fazer essa investigação com esse óculos de pesquisador. Tá? Aí, na terceira unidade, já sabendo o que são os espaços não formais, já conhecendo os espaços não formais da sua cidade, vocês vão escolher um lugar e um assunto e fazer um planejamento de ensino para se dar aula naquele lugar. É isso. Sabe por quê? Porque vocês são professores. Uma coisa muito interessante que eu acho é o seguinte, que quem faz direito, né, no primeiro semestre do direito, nem sabe ainda se ele quer cursar ou não, ele já é chamado de doutor, né? Doutor fulano de tal, doutor Alain, doutor... Enfim. E o professor não, né? O carinha lá que faz o direito, ele já, como ele é chamado de doutor, ele já se veste como doutor, né? Já põe uma roupa social, já, não é? E o professor parece assim que ele se veste de aluno todo tempo, né? Eu costumo dizer o seguinte, não, é a verdade, é a realidade, não é? Que você que está fazendo licenciatura, você já é professor, não é? Você já é professor, então você já tem que tomar posse disso, dessa tua visão, você já tem que se enxergar professor, porque você já é professor em formação inicial, ok? Professor em formação inicial. Aí depois que você se forma, começa a dar aula e tal, aí você vai ser também professor. Não é não, Lucas. Vai ser também professor, mas professor início de carreira. Agora. Professor em início de carreira, como deve ter alguns aí, né? A Daiane, sei lá, a Solange, são professores de início de carreira. E tem também o seguinte, professor que é mais veterano, né? Que é aquele que já tem 10 anos para ele, que é o meu caso, né? Que eu não tenho 10 anos, não, multiplica aí por 3. Já tenho bastante tempo de magistério. Aí a gente já é professor veterano, mas somos todos uma coisa só. O quê? Professor. Tá? Então, eu lido com o meu aluno como... E principalmente eu que dou aula para a formação continuada, para mim, todos os meus alunos são professores. Não é para mim, não, é que realmente são. Então, às vezes, eles ainda não se deram conta. Então, se dê conta disso, que vocês já são professores em formação inicial. Pode nunca ter dado uma aula, mas já são professores em formação inicial. Alguém levantou a mão? Acho que foi a Sandra. Passo. Pode falar, Sandra. Desculpa, professora, foi sem querer. Ah, tá certo. Né? Então, nessa terceira unidade, é que é uma tarefa bem de professor mesmo, né? De planejar,
ver como seria uma aula em determinado espaço. Isso daí é muito interessante. Tá? E então, olha só, nós temos hoje a aula inicial, né? O resto está tudo organizadinho aqui. Tá? Essa primeira unidade, coloquei 3 textos, porque é a unidade de fundamentação teórica, então vocês vão precisar se fundamentar. Tá bom? E não são textos complexos, pelo contrário. Tá? E assim está aqui tudinho. Cronograma, não vou ficar me detendo. Coloquei aqui como serão os trabalhos, né? A formatação. Acompanhamento e avaliação. O acompanhamento do discente será feito continuamente pelo tutor de cada turma. Tutor presencial, né? E à distância. Orientando-os quanto à necessidade de eventuais dúvidas. Avaliação. Parte dos estabelecimentos de uma rotina de observação, descrição, análise. Olha só, o que eu quero falar aqui da avaliação para vocês? Que tudo é avaliado, tá? Não tem assim, será que vai ser? Vai. Assim como você é professor full-time, vocês também vão ser avaliados o tempo inteiro, tá bom? Porque nós, quanto professores, nós somos avaliados, né? E é bom quando é pelo outro, porque a gente sempre faz a autoavaliação, não é? Mas é bom quando tem alguém que nos avalia. É uma oportunidade muito importante e interessante para o nosso crescimento, né? Então, aproveitem. Tá bom? Aproveitem ao máximo. Aí, aqui tem tudinho, eu não vou ficar me detendo nisso daqui. E eu coloquei umas referências aqui de apoio. Existem muitas outras, não quis encher muito, mas quem quiser. Eu coloquei 3 avaliações, 3 unidades, cada unidade, somando todas as atividades, vale 10. Né? Depois a gente faz a média. Alguma pergunta, alguma dúvida, questionamento? Pode falar, Ivo. Eu sou tutor da presencial de Paragominas, e aí eu estava olhando ontem lá no plano de ensino, lá na plataforma. Tem algum modelo que a senhora pode deixar, por exemplo, que os alunos vão ter que produzir um texto lá e tal, sobre a questão dos espaços não formais. E aí a senhora tem algum modelo para deixar para os alunos lá, porque aí facilita um pouco, já que eles ainda estão no início, para que eles possam seguir como se fosse um roteiro, ou deixar pelo menos um planejamento pré-organizado para que eles possam fazer o início lá. Uhum. Olha, eu até pensei em colocar um template. Eu fiquei com medo de porque como estão no início do curso, eu tomaram um susto. Ai, meu Deus, já vou fazer um artigo. Mas a gente pode estar deixando como sugestão, não é? Eu posso colocar na plataforma, ou então envio para vocês para eles. Mas a nossa ideia dessa atividade que tu estás falando, né, da segunda unidade, é que a gente possa construir um material que você, que é de Paragominas, por exemplo, consiga mostrar, de certa forma, aquele espaço em que quem nunca foi lá consiga perceber, consiga ser apresentado para aquele espaço. Não é? Essa daí é a nossa grande meta, não é? Conhecer vários espaços. Então, bom dia, isso professora. que eu digo que vai ser muito divertido. Bom dia. Desculpa interromper a senhora. Eu só queria Pode. uma dúvida. Aí no plano de ensino mostra que vai ter aulas presenciais, né? 4 horas presenciais, certo? Sim. Essas aulas, elas vão ser avisadas com antecedência, porque a gente, tipo, o meu polo é Paragominas, mas eu moro em Mãe do Rio. E como tem a questão da carteira, para a gente ajeitar ainda, eu gostaria de saber se a senhora vai avisar com antecedência. Já está avisado, tá? Aqui, não sei se esse planejamento aqui é o mais novo. Está aqui, ó, dia 27. Dia 27, às 9 horas, se eu não me engano.
Perfeito, obrigada, não tinha visto ainda. Tá? Não está o horário, mas isso daí a gente vai falando no decorrer também Sem outro professor, fiquei sem saber se ele tinha marcado qual horário, essas coisas, por isso que eu não coloquei aqui, mas provavelmente 9 horas. Tá certo? Mais alguma pergunta, algum questionamento? Ei, Professora, professora. a aluna, professora, tá me Pode ouvindo? falar. A aluna, ela falou sobre a aula presencial, não Isso, é isso? Aí a gente vai ter uma outra aula síncrona também, vamos. né? E aí a aula presencial, que é justamente para mostrar um trabalho que foi feito, certo? Vai ser a socialização da Isso. E atividade. aí já está no plano de ensino, a data direitinho, só num grupo com os próprios alunos organizar. Está num plano já tudinho. Olha aí, dia 24. Isso, que a próxima aula assíncrona também. Aí eu acho que lá está até já com o link, né? Mas aí porque eu acho que Anteriormente, será mudado, né, para que para não seja ter uma esse problema. para atender todo o seu público. Isso, tá? Essa versão aqui que eu abri acabou sendo uma anterior que está lá. Mas o dia é o mesmo, dia 20, tá? Vou só trocar a plataforma, porque essa daqui não suportou, né? Aí, bora ver se eles conseguem uma que tem mais gente. Então, obrigada. Bom dia, Bom dia. Silvio. Sobre a aula presencial, no meu caso, no dia 27, eu não vou estar presente. A minha escala lá onde eu trabalho começa no dia 11. Uhum. Sei. Aí, depois tu fala com a tua tutora, que a gente vai ver alguma forma de você participar. Tá bom? Tá bom, tá. Ou um outro dia, ou de uma outra maneira. Tá ok. Você é de onde mesmo, Raiane? Eu sou de São Miguel do Gomar, meu polo é Paragominas. Tá. Eu sou de São Miguel, meu polo é Paragominas, eu trabalho em Tucuruí. Puxa vida, você é uma heroína. Ai, Você gosta de viajar. Não tem rotina para você, né? E, professora, Oi? a senhora vai estar presencial em qual polo? Os outros polos que vão ter aula presencial vão ser construtores, né? Sim. Ok, então a socialização vai ficar a cargo lá dos tutores, a questão da avaliação, né? Ou a avaliação a senhora só vai avaliar o que for postado lá na plataforma? Pois é. Porque não vai dar para eu estar em todo. Eu queria era participar, entendeu? Enfim, depois a gente, junto só vocês com os tutores, a gente conversa sobre isso, tá bom? Ivo é tutor, não é isso? Isso. Pois é, aí depois a gente pode discutir isso no grupo lá. Tá ok, então. Ok. Mais alguma dúvida? Pode falar. Tem a Thalita, a Casey, a Rayane. Com a mão levantada. a minha tá levantada que eu esqueci de baixar. Ah, tá. Professora, bom dia. Em relação à atividade, necessariamente tem que pegar três pontos não formal para fazer a atividade? Sim. Tem que ser 3, né? Pode ser, porque vocês vão ver aí, né, que são os institucionalizados e os não institucionalizados. Uhum. Pode ser misturado, né? Institucionalizado ou não institucionalizado. Tá certo.
Obrigada. Esses 3 é para vocês fazerem a visita e tal da unidade 2, tá? Uhum. O planejamento, vocês vão escolher um só. Ah, tá. Vocês vão escolher um só para fazer o planejamento, na unidade 3. Tá? O que a senhora sugeriu também colocar as fotos, retirar a fotografia, né? Então seria por 3. Os 2. Entendeu? Pode Tá. colocar foto, tanto num quanto no outro. No 2 é até mais interessante. Eu quero só... Porque eu vou liberar vocês para assistirem o vídeo, a gente não vai voltar. Então, eu quero discutir algumas coisas com vocês antes, que eu ia falar com vocês depois, não é? Uma nem todo mundo está, por isso eu vou repetir. Existem espaços formais de educação, são as escolas, não é? As universidades, são espaços formais. E existem os espaços não formais, que é todo aquele fora da escola. Entendeu? São os espaços não formais. E, então, existem lugares que são feitos próprios mesmo para receber visitação, como planetários, museus, né? Eles são espaços que recebem visitação. Então, eles têm banheiro, às vezes tem uma lanchonete, enfim, eles são preparados fisicamente para isso. Geralmente também tem um monitor, né, que vem trabalhar. Esses daí são os espaços não formais institucionalizados. Isso daí está nos textos lá que vocês vão ler, só estou adiantando. E os não institucionalizados são as praças, os igarapés, os mangues, as feiras, são aqueles que é preparado para receber a população, mas não para ensinar. Né? A pessoa não vai para a feira para ter aula, ela vai para a feira para comprar alguma coisa. Não é? Esses são os não institucionalizados. Às vezes, tem município que não tem um espaço institucionalizado, não tem um museu, não tem uma coisa assim. Mas isso não quer dizer que ele não tenha espaço não formal, porque tudo fora da escola é espaço não formal. Tá? Então, tem esses espaços não institucionalizados. O importante é o seguinte, quando você leva o teu aluno, não digo nem para conhecer, porque muitas vezes ele já conhece, são lugares que ele conhece, mas quando você leva o seu aluno para visitar determinados espaços, ele já não vai com um olhar de turista, não é? Ele vai para aprender alguma coisa. E uma das coisas assim, muito importantes que acaba aprendendo é essa sensação de pertencimento. Eu conheço a minha cidade, eu conheço aquilo, eu sei por que existe isso. Então, isso faz com que gere amor, não é? O pertencer àquele espaço. Isso é muito interessante. A Keise quer falar alguma coisa? Levantou a mãozinha. Bom dia. Sou aluna Keise do Polo de Cachoeira do Arari. Você já respondeu o que eu ia perguntar, né, que era sobre as fotos da atividade 2 e 3. Obrigada, tá, professora? Tá certo. As fotos sempre são bem-vindas, porque vocês vão socializar com o pessoal que não é do teu município, né? Então, é uma forma de a gente conhecer bem esse espaço, tá certo? O que é importante, não é vocês atentarem para o seguinte: a primeira unidade vai ser de fundamentação teórica, não é? A segunda unidade vai ser de pesquisa, vai ser o óculos do pesquisador. Você vai nos locais, não como passeando, não, mas com olhar, o que esse lugar tem de potencial para eu ensinar para o meu aluno? O que eu posso ensinar? O que pode ser trabalhado aqui? Não é? E a terceira unidade é aquela em que você vai, já conheço o espaço, já sei o que é o não formal e tal. Aí a gente vai identificar, planejar uma aula, né? Identificar um assunto. Eu quero saber sobre
sobre alimentação saudável. Então, o que é que eu posso ensinar a partir dali? É fazer um planejamento de ensino. Não tem, em relação ao planejamento de ensino, não tem um modelo único, não é? E a gente não faz um planejamento engessado, não é? Mas o que é importante é isso, você saber, a gente tem que saber o que tem que fazer antes de levar o aluno durante a aula e depois da aula. Né? Que isso daí a gente vai trabalhar na próxima aula assíncrona, que eu espero conseguir colocar 300 pessoas na sala. Não é? E aí a gente vai trabalhar bem isso, né? O que vai antes, o que precisa, né? Vai ser. Olha, gente, sinceramente, eu só espero que seja maravilhoso e divertido, empolgante. Eu estou doida para conhecer os lugares aí que eu ainda não conheço muitos. Já viajei muito dando aula, né? Pode falar, Aline. Bom dia, professora. Só uma dúvida é que aqui no meu lugar eu tenho mais as culturas. Não tem um lugar específico para mostrar assim, para dar aula, mas eu posso trabalhar através das culturas com os alunos, digamos assim, para a nossa turma? Das culturas? Sim. Pode, não é? Isso daí, na verdade, tu estás te antecipando uma coisa que ainda não... Tu não sabe se não tem outras coisas, porque tu ainda não foste fazer essa visita da unidade 2. No caso, tipo, incentivaria os alunos a pesquisar através de outras pessoas, digamos, e trabalhar com eles sobre isso, com pessoas mais antigas que conheçam sobre. Pode ser, dá para fazer aí a estratégia de projeto, né, de pesquisa, né? Pensa um tema onde eles vão fazer entrevista e tudo, mas não se preocupe com isso agora, tá? Como eu te falei, tu não podes ainda dizer, não, aqui não tem nada, só a cultura. Aí que aí eu te digo, tá, só tem a floresta amazônica, tem tanta coisa, entendeu? Porque você ainda não fez esta visita com este olhar de investigador. Você vai porque passa todo dia e tal, mas é muito diferente. Depois você vai me falar se é ou não. Tá? Porque você vai perceber os assuntos das ciências ali envolvidos. A biodiversidade, né, os seres vivos, enfim, uma infinidade de assuntos que dá para se trabalhar. Né? A questão da economia. Obrigada. Né? Aí, não sofra por antecipação. Vamos a cada unidade com a sua vez. Tá bom? Vai dar tudo certo. Quem mais? Alguma dúvida? Não? Casey, pode falar, Casey. Professora, no caso aqui do meu município, onde eu moro, Retiro Grande, tem uma fábrica de açaí, tem açougue, tem açaizal, tem a beira do lago, tem a do rio. Então, são coisas são várias coisas, né, que a gente pode se pensar. Ou seja, ali visitar a fábrica de açaí, podemos atravessar também que o próprio dono da fábrica de açaí, ele tem um açaizal, também ele tem uma fazenda. Então, são várias áreas que a gente pode explorar para falar sobre economia, para falar sobre diversidades, então, enfim, né? Então, eu quero que a senhora me explique aí um pouco sobre um exemplo de que eu posso trabalhar, em quê? Certo. É o seguinte, vocês primeiro vão ter que ir nos lugares, né? Então, não se antecipe, entendeu? Porque não sou eu que vou escolher o que vocês vão trabalhar, são vocês que vão descobrir ao visitar os diversos lugares. Lembra que são 3, tá? Então, nessa visita, você vai descobrir
aquilo que tem mais potencial, né, para trabalhar a questão da alimentação saudável, a questão da economia, a questão... Então, vocês vão fazer essa descoberta, entendeu? Não sou eu que vou dizer para vocês. Eu tinha outra pergunta, eu me esqueci agora, Clara. Né? Esses espaços, aí vocês vão tirar foto e tudo, isso é na segunda unidade. Na terceira, vocês vão ter aula, vocês vão trabalhar com a BNCC, quais são os assuntos que tem na BNCC, vocês vão trabalhar um texto sobre planejamento. Então, não se fique ansiosa com isso, que na hora certa as coisas vão acontecer. Não adianta, é uma coisa muito comum que acontece nas turmas à distância, que o aluno quer fazer a última atividade sem ter feito as primeiras. E isso daí é muito interessante, porque aí a gente, quando planeja, no caso eu, quando planejei a atividade, a gente levou em consideração tudo isso, até a ordem, não é, das coisas. Então, quando você pula na frente, acaba não fazendo na sua totalidade, como deveria ser feito. Não é? Aí você vai ter que aumentar sua calma e ler os textos primeiro para poder fazer, tá bom? E não sou eu nem o tutor que vai dizer o que é para você fazer, você que vai descobrir. E realmente, certamente vocês terão outro olhar sobre o local que vocês moram, porque isso é inevitável. Porque a gente, quando faz pesquisa, a gente olha com outro olhar, olha com um novo olhar, e a gente acaba se envolvendo de uma forma diferenciada com o local. Então, a ideia é essa. Aí vocês vão ter o prazer de fazer, sabe o quê? De expor, apresentar este lugar para as pessoas que não conhecem. E isso aí vai fazer uma diferença muito enorme. Jodenilson, pode falar, meu amor. Bom dia. Eu ia falar sobre isso mesmo. Digamos que esse trabalho mais vai ser a gente apresentar a nossa cidade, o nosso local, para os outros alunos, para as outras pessoas que não conhecem, né? Então, tudo vai depender assim, como a gente vai fazer isso. Nosso local ele pode ser simples, o que for, mas a gente vai sempre ter alguma coisa para a gente apresentar. E aí a questão é como a gente vai fazer essa apresentação. Exatamente. Aí nós temos muitas possibilidades, não é? Por exemplo, né, a última aula, que vai ser lá no final do curso, vai ser a socialização, né, onde vocês vão socializar o planejamento de vocês e tal. Mas esses textos que vocês vão fazer, a gente pode publicar em forma de artigo, ou, quem sabe, fazer como se fosse um guia, não um guia turístico, mas um guia pedagógico daqui do estado, né, dos municípios envolvidos. E publicar, enfim, é uma forma da gente mostrar para as outras pessoas o que temos aqui no Pará. Estou cheia de ideias aqui. E eu conto com vocês para torná-las real. Então, pode se empolgar e fazer bem feito, que a gente quer que gere publicações. Eu acho que um guia seria bem interessante. Tipo um e-book. E isso daí é bom para vocês também, porque já começa o curso com uma publicação. Isso é ótimo. É um tema que possibilita muita coisa. Keila? Professora, só para validar aqui a informação aqui na minha cabeça. A gente vai ter que visitar esses locais, tirar fotos, nesse caso, escrever e descrever esse local, ou descrever de uma forma como se a gente fosse fazer uma aula ali, ou apenas descrever
esse espaço? Só para tirar essa dúvida. Não, vai estar tudo lá, né? Na atividade de vocês. Vocês vão visitar o local com esse olhar de investigador, tá bom? Então, vocês vão descrever, não, ó, tem 2 bancos, tem não sei o quê, tem nada. Não é isso. Para isso, aí vai ter a foto, né? Por isso que é importante tirar foto. Mas eu quero que vocês, a busca de vocês é por saber qual o potencial pedagógico daquele local. Entendeu? Então, por exemplo, se for um local histórico, contar a historiazinha, porque foi assim, assado. Entendeu? E mostrar, não é? Como pode ser. Só para ver se eu compreendi correto. Que um dos que eu já montei meu cronograma aqui na minha cabeça, eu pretendo visitar uma reserva indígena, que eu moro próximo, é pouquinhos quilômetros, é fácil de eu ter acesso. Então, eu vou falar sobre desde quando começou essa reserva, descrever. Pode falar. Pode porque descrever. lá, nesse caso, a reserva era mais para trás, só que teve desapropriações, eles conseguiram trazer aqui mais para perto. Isso daí eu posso estar escrevendo, porque aí eu posso estar conversando com o cacique, fazendo uma mini entrevista e estar colocando isso? Pode ser. Se tiver também texto, documento, pode citar. Tem texto, tem documento, tem fotos, tem links, tem muita informação. Aí posso estar anexando tudo isso. E no teu texto, né, tu pode citar esses documentos também. Ai, maravilha. Bom, eu acho que estou compreendendo, então. É isso aí. Professora, É isso aí. Casey? A professora pode introduzir vídeo nessa atividade? Pode, nada impede. Nada impede de introduzir vídeo. Tá? Usem a criatividade de vocês. Tá certo? O importante é que fique maravilhoso. Tá certo? E vai ficar assim. Tá? Eu acho que eu já estou me divertindo, né? Mas eu acho que nós todos vamos nos divertir bastante nesse período. Assim eu espero. A Rayane levantou a mão. Sim. E, professora, no caso, pode ser só do local onde eu moro, ou no meu município só, ou em outros lugares, tipo, o meu local de trabalho, pode ser? Onde eu trabalho? Pode ser locais do teu cotidiano. Pode ser local de trabalho, local de estudo, tu que viaja muito. Aí pode ser perto de casa, perto da casa da mãe, enfim. Porque aqui no caso, aqui próximo de casa, a gente tem um local onde a gente se reúne há muito tempo. Tipo, a gente tem uma árvore, um pé de mangueira, onde a gente faz tudo que a gente faz é lá debaixo dessa árvore. É bem antiga. Se a gente faz almoço do Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, qualquer reuniãozinha, é a família toda lá. Não é tu que trabalha em Tucuruí? Sim, eu trabalho numa reserva indígena em Tucuruí. Tá. Pois é, porque tem a hidrelétrica lá, né? Isso. É um espaço institucionalizado. Também, no caso, o meu polo do DICEI é Tucuruí, mas eu trabalho na reserva indígena que fica em Novo Repartimento. Que quando foi feita a hidrelétrica, eles tiveram que mudar digamos que a reserva indígena deles era próxima ali, numa região próxima do Tucuruí, eles tiveram que tirar o pessoal da hidrelétrica, tiveram que tirar eles de lá e colocar em uma outra região. Poderia tirar fotos e trazer também, né? Pode. De lá? Pode ser. Muitas possibilidades. É bom Tá, que você
Opções tem muitas, né? Se quiser fazer mais de 3 também pode, não tem problema. Tá bom. No mínimo 3. Tá? Rayane. Ah, é tu, né? Agora. Ok. Mais alguma questão? Professora, Pode falar. visto que são 3 lugares que eles precisam visitar, né, fazer todo uma ênfase do local, mas eles têm que deixar bem claro a potencialidade pedagógica desse local, não é? Exatamente, isso é o principal. Para que eles não se percam assim na informação, falando muito do local e deixando de falar desse potencial, né, do que pode fornecer de aprendizagem, como eles trabalhariam lá. Acho que eu vou fazer o template para servir como um guia, né? Vai facilitar. Mas que não precisa fazer igualzinho. De forma com que eles falem bastante do local e acabar deixando de falar da importância, né, do ensino-aprendizagem, do pedagógico que esse local pode favorecer. Lembrando que é um guia pedagógico. Isso. Então, é essencial que tenha as potencialidades pedagógicas do local. Certo. Só para confirmar mesmo. Isso. Sofia? Professora, bom dia. Bom dia. Me tire uma dúvida sobre a atividade 2 da unidade 1. Por conta de que no plano de ensino, tá, que ela pode ser feita em trio. Unidade 2, como é? A atividade 2 da unidade 1. Sim, que é a construção do mapa mental. Isso. Certo. Qual é a dúvida? É que, no caso, eu queria tirar essa dúvida, se tinha que fazer em trio de, no caso, eu e mais 3 alunos do meu curso, do meu polo. É de preferência. Como vocês podem trabalhar à distância, o mapa mental vocês podem tanto fazer, né, numa cartolina e tal, escrito, como tem diversos aplicativos, não é, programas de computador que dá para fazer. Então, a ideia é que vocês possam interagir entre si mesmo, entendeu? Isso. Por isso que eu coloquei em grupo. Tá? Obrigada, tá? Era essa a minha dúvida. Tá certo. Genilde? Professora, mas se no caso eu quiser fazer em dupla, eu posso? Pode. Não é o ideal, mas... O ideal é os 3, né? No caso, trio? Isso. Que é justamente que é uma das coisas que a gente precisa, quanto professor, é saber trabalhar em conjunto. Tá, perfeito, né? Obrigada. Trabalhar com o outro. Então, a gente vê uma atividade, né, simples dessa, assim, a gente pensa que está aprendendo só uma coisa, mas a gente está aprendendo outras coisas também. Né? Como, por exemplo, a socializar, a defender a opinião. É muito diferente quando você trabalha em conjunto, né? Que você vai ser uma pessoa mais crítica, vai aprender a defender a sua opinião, e essas coisas assim. Pode ser de 4, sim, não tem problema. O importante é que todos participem, tá? Não adianta ter muita gente e só 2 participarem. Tá? O importante é que todos participem. Sofia? E Viviane, estão com a mão levantada. Viviane. Professora, pode fazer atividade só ou tem que ser em equipe, em grupo? Olha, cada caso é um caso, né? Mas, como eu acabei de falar, quando eu passo atividades para fazer em grupo, você pode até estar pensando, é bom que fica menos atividade para corrigir, mas não é nisso que eu estou pensando. Eu estou pensando o seguinte, que eu estou possibilitando o aluno a dialogar com os pares,
a defender uma opinião, tá entendendo? É uma ação política, não partidária, mas uma ação política, você fazer atividade com o outro. E é uma coisa que o professor ele precisa saber trabalhar com os colegas, entendeu? Nesse sentido. Mas cada caso é um caso. Qualquer coisa você pode conversar depois com o tutor, né? Então pode fazer, né? No caso, sozinha. De preferência, não. Só se não tiver... Tem que ter uma justificativa muito boa para fazer sozinho, entendeu? Ah, sim, entendi. Está bem, professora. Essa era a minha dúvida, tá? Bom dia para a senhora. Bom Obrigada. dia. Bom dia. Eu quero mesmo que vocês se misturem, se conheçam, se convivam, entendeu? Essa que é a ideia. Pode. É difícil, às vezes, responder pode ou não pode, porque, às vezes, eu digo, não pode. A pessoa está lá no hospital, internada, lá na UTI. Está entendendo? São casos e casos, não é? O que eu posso dizer é o seguinte para vocês. Aproveitem ao máximo o tema, em sua totalidade. Então, quando nós planejamos, pensamos em tudo, tá? Pensamos nisso também, a questão da convivência de vocês. E isso é um momento especial para vocês, não é todo dia que você faz uma graduação. E depois que vocês agora são professores em formação inicial, quando vocês estiverem lá no início de carreira, às vezes não tem um colega para você discutir, não tem, tá entendendo? Então, vocês têm que aprender a conviver agora, aproveitar as oportunidades de aprendizado. Só o fato de eu fazer com um colega já é um aprendizado. Até, por exemplo, se faz colega, o colega é chato, é não sei o que, é um aprendizado para você também, porque quando você estiver lá na escola, nem todos os professores são legais, tem professor que é chato, tem professor que... Enfim, tudo é aprendizado. Aproveitem ao máximo esse aprendizado. Aproveitem mesmo para se desenvolver, para fazer uma formação que faça a diferença. Não é porque vocês são à distância que vocês têm que estar distante da gente, nem da academia, e fazer as coisas como se não fosse, né, como se estivesse no ensino fundamental. Não, vocês estão na academia, vocês são professores de formação, vocês têm que desenvolver as atividades da melhor forma possível. Solange, você pediu para falar, né, meu amor? Sim, professora, a questão mais é de um lembrete ou um relembrete para eles. Como a atividade eles estão falando que vão fazer em dupla ou em trio, eu só peço para eles que cada um poste a sua atividade, tá? Poste, mesmo sendo de trio, não é só um que poste, todos três têm que postar na sua plataforma, só mesmo um lembrete para eles. Verdade, muito bem lembrado. Sandra? Professora, minha dúvida é eu estou tentando acompanhar aqui, mas essa atividade aí, qual é que a colega falou que eu não encontrei aqui, eu tô meio... Fui, já subi, já voltei, já fui... Ela falou atividade 2 da unidade 1. Essa que está aparecendo aí na tua tela. Atividade 2, construção... É porque eu estou acompanhando no meu note, aí eu... Peraí, xixi. Qual é a atividade 2? Qual é? Eu compartilhei a tela. Tá bem? Atividade 2, construção de mapas mentais. Era isso, deixa eu ver se eu localizo aqui. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, aumentem a calma de vocês, vão vivendo um dia após o outro. Se concentre agora na unidade 1, tá? Aí, assim vai. Não adianta sofrer por antecipação, tá bom? Sandra? Sandra levantou a mão. Célia? Bom, às vezes é sem querer, né? Jean, quer falar alguma coisa? Então, gente, porque senão, se você for pensar, atividade 2 vai confundir tudo. Então, vamos nos concentrar em cada unidade. Então, hoje é apenas a primeira aula, tá? Vocês estão na unidade 1. O que é que vocês vão fazer a priori? Assistir o vídeo. Já vai dar uma clareada na mente de vocês, tá? E depois vem para os textos, assim, é só seguir o cronograma. Tá bom?
Antes eu fazia, nas turmas de EAD, eu fazia tipo um e-book, né? Tudo explicadinho, só que eu vi que tem que colocar tudo no sistema e não dava certo, eu resolvi fazer só assim mesmo. Está em sala de aula. Tá certo. Ok, gente. Prontos para iniciar essa jornada aos espaços não formais de educação? Ai, que beleza. Pode falar, Jéssica. Professora, aqui em casa, eu e o meu marido, nós dois fazemos o curso. A gente pode fazer a atividade juntos? Pode, ele é da mesma turma tua, é? Mesmo ano? Sim, sim. Pode, mas é bom colocar mais alguém, entendeu? Uhum. Para que vocês possam interagir melhor, aprender mais, ok. Né? Mas se a gente não conseguir mais alguém, a gente pode fazer nós dois. Pode, mas tenta conseguir, que aí você vai aprender melhor. Tá ok. Essa dinâmica, né, de negociação, isso é muito interessante. Tá certo? Tá, obrigada. Gente, tudo certo, então podemos encerrar? Beleza, então assista o vídeo, não vou passar nenhuma atividade em relação ao vídeo, mas eu acho muito interessante, é um vídeo pequeno, tá? De 20 minutos. Traz informações importantes, tá bom? Eu acho interessante vocês assistirem. Ah, tá dizendo que não vai ter chamada, não, professora? Não, como a gente teve essa dificuldade de entrar, né? Só uma coisa, gente, não é desculpa assim, moro longe de não sei quem. Se tiver internet, ok, você mora encostado do outro, entendeu? Porque não precisa fazer em equipe, não precisa vocês se reunirem presencialmente. Vocês podem, nós estamos reunidos aqui, entendeu? Isso daí é outro aprendizado. Não sei abrir sala, não sei. Pois é, mas é a oportunidade de abrir, né? Aí vocês vão aprender a dominar a máquina. Não está sendo gravado, tá? Então não tem como postar a aula, tá bom? Professora, mas basicamente... parece que tem um colega que está gravando e vai jogar no YouTube. Mas parece que acho que é o Naziel, né? Não sei qual foi o colega que falou aqui no chat. Uhum. Tá ótimo, então. Não foi o Naziel, não. Jean. Aí você pode mandar o link, né? O link do YouTube nos grupos e tal. Ai, parabéns mesmo. Ai, que bom, gente. Eu acho que foi produtivo, com todos os atropelos, né, que a tecnologia nos oferece. Tecnologia ajuda muito, até a atrapalhar, né? Mas, enfim. Tá? A gente vai fazer muito... Só estamos começando, tem muita coisa ainda para fazermos juntos. Tá bom, então? Então tá, gente. Amei, tá? Conhecê-los. Estou aqui à disposição, tá bom? Tem o tutor presencial aí também, que pode ser uma boa ponte. Ai, que bom pelos elogios, tá bom? A gente faz só aquilo que é o máximo de melhor. Não é? Porque para mim é a parte melhor do dia mesmo. Eu gosto muito de fazer o que eu faço. Aí eu já estou vislumbrando nosso e-book, alguma coisa assim. Tá certo? Próxima aula eu vou colocar outro link de outra plataforma, tá bom? Fiquem atentos. Colocar na plataforma lá. Beijos, crianças. Parabéns para todos nós.
É interessante que dá vontade de ir no local para conhecer, sabe? Eu já fiz esse tema outras vezes. Dá vontade de ir no local para conhecer mesmo. Beijos.